Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou tentar fazer um comparativo aqui entre uma tupia de coluna e uma tupia laminadora. Espero conseguir ser bem claro e objetivo e tentar tirar dúvida aí de quem quer de repente comprar uma tupia e não sabe qual escolher, tá? Então nesse vídeo eu vou falar aqui sobre a minha experiência com as duas e vou tentar passar para vocês aí a minha opinião, e aí você toma a sua decisão e vê qual é melhor para você, tá? Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, considerar se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que isso ajuda muito o canal a crescer e também incentiva a criação de novos conteúdos aqui para o canal. Beleza? Vamos pro vídeo. Bom, para mim tem três pontos muito distintos, tá? O primeiro é o peso, a potência e o preço. A tupia de coluna, ela é muito mais pesada que a tupia laminadora, também tem potência maior e o preço também, por sua vez, é maior, tá? Então, esses são os três principais pontos aí que, de cara, quando você for pesquisar, você vai perceber que tem um tamanho, né? O tamanho sendo maior, o peso também é maior, o preço também é maior e a potência é maior do que a laminadora. Essa tupia de coluna você vai encontrar entre 1000 watts até 2200, enfim, dependendo da marca e do modelo, logicamente. Já a tupia laminadora não. Ela tem aí talvez até 800, 900 watts, é o que você vai encontrar. Normalmente parte ali de 400 watts e vai até 800, 900. Esses são os pontos mais visíveis, tá? Você pode não entender nada de tupia, nunca ter utilizado uma, mas quando você for pesquisar para comprar, esses três pontos vão estar bem distintos ali. É o preço, o peso, a potência, você vai ver o tamanho também dela. Se você for numa loja física e tiver a oportunidade de segurar na mão, você vai ver aí que é uma diferença absurda de tamanho e de peso, tá? E é lógico o preço também, né? Quando eu fui comprar a minha primeira tupia, que foi essa aqui, essa tupia de coluna, eu percebi isso que a diferença era muito absurda, né? De preço era, sei lá, quase 3 vezes maior o preço de uma tupia de coluna em relação ao preço de uma tupia laminadora. Então, o que você vai ver logo de cara quando você for pesquisar, quando você for atrás para comprar a sua tupia, o que você vai ver é essa diferença de preço, tá? Se você tiver a oportunidade, como eu falei antes, de ir numa loja física, você também vai ver que o peso e o tamanho são absurdamente diferentes, tá? Na tupia de coluna, você vai ter que obrigatoriamente que trabalhar com as duas mãos, tá? Não é possível trabalhar com uma única mão, como é o caso da tupia laminadora. A tupia de coluna, ela exige que você utilize aí as duas mãos na hora de operar essa máquina. Bom, no uso prático ali no dia a dia, você vai perceber que a tupia de coluna, ela tem algumas coisas ali que são particulares dela, tá? Ela vai fazer um corte sempre a 90 graus em relação à peça que você está trabalhando, a peça que você está usinando. Outra coisa bem interessante dela também é que se você tem a necessidade de fazer peças repetitivas, tá? Coisa que a outra é um pouquinho diferente, mas nessa daqui, se você tiver a necessidade de fazer peças repetitivas, cortes repetitivos durante o dia inteiro, sei lá, você tem 30, 40 peças para fazer, você coloca ali a fresa, coloca as medidas ali, a altura, né, a profundidade do corte que você quer, e você pode repetir esses cortes o dia inteiro, ou sei lá, a semana inteira. A outra coisa é essa questão de trabalhar com as duas mãos, né? Como ela tem esse movimento de subir e descer, diferente da outra, que tem essa base fixa, uma vez que você travou, ela se mantém ali fixa, você tem essa possibilidade de regular a máquina e fazer trabalhos repetitivos aí por diversas vezes sem se preocupar, tá? Outra coisa é que dependendo do tamanho da tupia, tá? Os acessórios você consegue utilizar nesta tupia laminadora
e dependendo do tamanho não. No caso dessas duas aqui, eu consigo utilizar acessórios da tupia de coluna na tupia laminadora. Que acessórios são esses, né? Basicamente as fresas. Então ela veio com um conjunto de fresas que eu consigo utilizar nessa tupia menor, porque a medida das pinças são as mesmas. Eu também tenho um outro kit de fresa que tem vídeo aí no canal, eu vou deixar um link para vocês, que eu consigo utilizar nas duas sem nenhum problema. Então, se você compra de repente uma tupia dessa, que usa fresa aí de 12 milímetros, aqui você pode ver, eu tenho 3 pinças, tá? Tenho 6 fresas, essas 6 fresas vieram na maleta com essa tupia de coluna e eu consigo facilmente utilizar na tupia laminadora. Se fosse uma tupia que tivesse aí aquelas fresas de 12 milímetros, eu já não iria conseguir utilizar. Então, nesse caso aqui, fica muito mais fácil para mim, porque a fresa que eu uso em uma tupia, eu consigo facilmente usar na outra. Então, se você estiver pensando em comprar aí as duas, é uma dica interessante porque você não vai precisar investir em diversas fresas diferentes, tá? O mesmo conjunto de fresa que você utiliza em uma tupia, você pode sem problema algum utilizar na outra. Então, para mim, isso facilita muito essa possibilidade de usar peças dessa tupia naquela outra. Isso para mim é fantástico. Como eu estava dizendo, eu comprei um outro kit que eu consigo utilizar nas duas sem nenhum problema. Se tivesse aí uma diferença no tamanho das pinças, eu teria que investir uma grana alta em fresas para essa tupia e também uma grana alta em fresas para outra tupia. Então eu acho que essa compatibilidade de fresas ajuda bastante, tá? Então se você tiver a ideia de comprar duas tupias dessas, é uma dica aí que eu deixo para você, é comprar com as pinças parecidas, aí, com as pinças do mesmo tamanho, que você vai poder utilizar fresas em ambas as tupias, tá? Bem, agora eu vou tentar falar aqui sobre as principais características da tupia laminadora, tá? Em relação à tupia de coluna. A tupia de coluna, como eu disse, ela é pesada, ela é bem mais potente. Já a laminadora, ela é uma tupia bem leve. Então, acho que essa, para mim, é a principal diferença, porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade em usar a tupia de coluna por conta do peso. Então, a leveza da tupia laminadora para mim é fantástica, possibilita aí cortes em diversos ângulos, tá? Coisa que a outra não possibilita, pelo peso, pelo tamanho, enfim. Essa daqui, ela vem com fresa não, essa guia, né, de corte, uma guia copiadora, que eu acho que facilita muito, né, a leveza dela, e essa guia copiadora, ela facilita cortes curvos, não que a de coluna não faça também, mas para mim, eu pessoalmente me adaptei melhor com a outra do que com essa de coluna, tá? Inclusive essa tupia laminadora, ela é muito utilizada aí por luthier, né, o cara que faz instrumento musical, que o cara precisa de um negócio um pouco mais refinado, com um pouco mais de cuidado. Com essa tupia, ela dá essa possibilidade porque você consegue pegar ali com uma mão essa base transparente, né? Facilita a visão ali do que você está fazendo, do que você está trabalhando. Então, essa galera que faz um trabalho um pouco mais artístico prefere usar a tupia laminadora por conta disso, por essa facilidade de movimento e de visualizar mesmo ali a área onde está sendo feita o corte, né? Bem, para mim as diferenças são basicamente essas, tá? Então, aí se você tiver em dúvida em qual comprar, leve em consideração que uma é mais potente, mais pesada e também muito mais cara, e que a outra é mais leve, bem mais barata, mas também não tem tanta potência assim. Há ainda a possibilidade de você comprar uma tupia que é 2 em um, tá? Que ela é uma tupia laminadora e uma tupia de coluna, tudo ali no mesmo produto. Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo.
que isso ajuda bastante o canal a crescer. O canal é novo, a gente está começando agora, e essa sua atitude de curtir e compartilhar ajuda bastante, incentiva a gente a produzir novos conteúdos, beleza?